Boa noite, pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje, nessa sexta-feira de cura, é sexta-feira de libertação, no nome de Jesus, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo é o 35, amém? Mateus 24, 35, irmãos. Hoje a nossa mensagem, eu vou fazer uma pergunta para você logo de início. Se você morresse hoje, para onde você iria? Se você morresse hoje, para onde você iria? Por que dessa pergunta, pastor? Porque para morrer só basta estar o quê, irmãos? Vivo. Não tem outro motivo. Para morrer só basta estar vivo. Mas aí fica a pergunta para você responder. Porque só existe dois caminhos, céu e o inferno. Por isso, meu querido, você precisa saber para onde você vai. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir nas nossas vidas. Mas para a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, nós precisamos crer. Crer em quem? Em Jesus. E aí no livro de Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Ela vai permanecer, pastor. Tudo que ele prometeu para você, meu querido, vai se cumprir, porque toda palavra vai se cumprir em nome de quem? De Jesus. No livro de Isaías 55:11 diz assim, Isaías 55:11: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, meu querido, Deus está falando, dizendo que a palavra dele não voltará o que, irmãos? Vazia. Vai voltar com uma resposta, pastor? Sim, em nome de quem? De Jesus. Por que vai voltar com uma resposta? Porque ele vela sobre a sua palavra. No livro de Jeremias 1:12, vamos lá, Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para quê, irmãos? Para cumprir. Então o Senhor ele vela sobre a sua palavra, e ela quer se cumprir na sua vida, ela quer se cumprir na sua casa, porque quando nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso não está na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Sim, e nós queremos que ela se cumpra onde? Na nossa casa, na nossa família, no nome de quem? De Jesus. Mas assim, meu irmão, as profecias do Senhor, elas irão de se cumprir sobre as nossas vidas. Como pastor, toda palavra que está aqui, meu querido, nesses 66 livros, é para se cumprir na sua vida, é para se cumprir na sua casa, na sua família. Por quê? Por que o senhor está falando isso? Agora nós vamos começar a entrar na mensagem. A Bíblia fala que o primeiro rei de Israel foi quem? Foi quem? Saul. Depois de Saul veio quem? Davi. Depois de Davi, Salomão. Depois do Salomão, Roboão, tá? Depois foi dividido com Jeroboão. Mas acontece o que, pastor? Acontece que o Jeroboão, ele viu que o reino ia ser dividido, ele pega em Jerusalém, ele faz o que? Um bezerro de ouro. E aí lá em Judá, ele faz outro bezerro. E aí acontece, o povo ele fica dividido. Quando o povo ele fica dividido, o Roboão, ele vai com a astúcia dele, com a sabedoria, mas não era uma sabedoria, divide o quê? 2 tribos ficam com ele e 10 tribos ficam com quem? Com o Roboão. E aí acontece o quê? Que o Jeroboão começa a corromper o povo de Israel. E lá no livro de 1 Reis 13 primeiro, vamos lá, primeiro livro de Reis 13 primeiro, e diz assim: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus
veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o quê? Incenso. Versículo 2: e clamou contra o altar e contra a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Isso era o que, pastor? Uma profecia. Passa quanto tempo para se cumprir essa profecia? Passa 366 anos. Se passam, e aí acontece o que, pastor? Começa, meu querido, a profecia se cumprir. Por quê, pastor? Deus não é contra, presta bem atenção, Deus não é contra o pecador, Deus é contra o pecado. Guarde bem isso. Deus não é contra o pecador, Deus é contra o pecado. Por que o senhor está falando isso? A Bíblia deixa bem claro lá em Romanos 1,16, olha para cá, para a televisão, para ser bem rápido. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também quem? Do grego. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de quem? De Deus. Então Deus, ele veio para quê? Para salvar. Ele não veio para condenar. Mas aí que está, que muitas das vezes a gente fica pensando: pastor, mas a palavra ela veio para salvar. A palavra veio para salvar. Em João 3,17 diz assim, João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Então ele enviou Jesus para salvar o mundo. Mas nem todos que estão no mundo querem ser o que, irmãos? Querem ser salvos. Porque a palavra de Deus, quem é? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Então, meu querido, essa palavra ela quer se cumprir. Porque Mateus 7 primeiro. Mateus 7 primeiro. Não julgueis para que não sejais julgados. Sabe o que é o nosso mal? Que nosso mal não é a nossa posição não é de juiz. E Deus não te deu uma posição de juiz. Deus te deu uma posição de quê? De servo. De viver uma vida com Cristo, andar com Jesus, viver com Jesus e viver uma vida com Jesus de verdade. Porque as promessas de Deus, elas querem se cumprir na sua vida em nome de quem? De Jesus. Mas para isso, o que eu preciso fazer, pastor? Viver a palavra. Porque, meu querido, o que estava condenando era o que estava onde? No altar. E o que o Jeroboão estava fazendo, meu querido? Clamando contra quem? Contra o altar. E aí Deus fala que iria nascer quem? Um homem chamado Josias. Vamos lá, no nome de Jesus. Segundo livro de Reis 23:15. Vamos lá, segundo livro de Reis 23:15. Olha o que acontece no nome de Jesus. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez quem? Jeroboão, filho de quem? Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derrubou, queimou o alto em pó, e o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, olha, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Quanto tempo, pastor, passou para se cumprir essa profecia? 366 anos. A palavra de Deus, meu irmão, ela não volta o quê? Vazia.
pode durar o tempo que for. A palavra de Deus, meu irmão, ela vai trazer uma resposta. Você sabe por quê? Por que o senhor está falando isso? Eu vou falar outro caso. Vamos lá, no nome de Jesus. Isaías 44, 28. Vamos falar do cidadão chamado Ciro. Olha o que diz Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro? É o meu pastor? E cobrirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém se edifica ao templo fundar-te. Tá? Ciro foi uma profecia que aconteceu em Isaías. E aí acontece o que? Passando 150 anos depois, esse homem chamado Ciro, lá no livro de Esdras 6:3, se cumpre. Ó, Esdras 6:3. E no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: esta casa se edificará para um lugar em que se ofereça sacrifícios aos seus fundamentos, e serão firmes, e a sua altura de 60 covados, e a sua largura de 70 o quê? Covados. Então, meu querido, o que acontece? Se cumpre a profecia após quantos anos? 150 anos. Vou te dar outro exemplo. Virgem Maria, Isaías 7,14. Vamos lá? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome, qual o nome? Emanuel. Quer dizer, o que significa Emanuel? Deus conosco. Passa quanto tempo, pastor? 700 anos, e se cumpre o que? Vamos lá, Mateus 1,18. O que Deus falou lá pelo profeta Isaías. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Do Espírito Santo. Vamos lá. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, da onde? Da onde, irmão? Dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, se cumpriu depois de quantos anos? 700 anos. E isso nos chama atenção. Pastor, mas o Senhor falou logo no início. O quê? Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? A palavra vai se cumprir, irmão. E se a palavra vai se cumprir, o que eu tenho que fazer, pastor, se eu creio na palavra? A qualquer momento Jesus vai vir. Ah, mas nós devemos saber, né? O horário que Jesus vai vir, porque eu preciso me arrumar, né, pastor? A minha vida está aí meio bagunçada, eu preciso perdoar, eu preciso esquecer o passado, eu preciso aceitar a Jesus, me batizar. Será que vai dar tempo? Por quê, pastor? Porque, meu irmão, a gente fica vendo aí as coisas já acontecendo. No livro de Mateus 24, 3, abre aí a sua Bíblia junto com a minha. Mateus 24, 3. Quem achou, diga amém. Olha o que diz: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dizei-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E de quem? E de quem? E de quem?
e do fim do mundo. Todo mundo pergunta, né, irmão? Quando é que vai ser o fim do mundo? O mundo não se acaba? Quando é que Jesus vai voltar? Versículo 4. E Jesus respondendo e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos enganei, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente já vê isso. Muitos dizendo aí que é o quem? Ah, eu sou Cristo, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. Cuidado. Ah, pastor, mas para mim saber, eu tenho que ver. Às vezes você não precisa nem ver, só ouvir. Os sinais seguirão aos que crê. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de quê? De guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o... A gente já vê guerras. Ucrânia contra quem? Rússia. Agora está vendo aí, Israel contra Irã. Agora teve um ataque do Irã em Israel, tacaram lá Jerusalém. Você que tem rede social, você vai ver um ataque lá pesado. A gente já viu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e está prestes a acontecer a Terceira Guerra Mundial. Mas essas guerras todas, Jesus vai voltar. Ele fala o quê? Mas ainda não é o fim. Ainda não é a hora. Porque, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários o quê? Lugares. Terremoto a gente já vê. Peste, você viu, de 2019 para 2020. Aquela Covid-19 foi no mundo todo. Matou milhares e milhares de quem? De pessoas. Teve gente aí que estava atrás de cabelo na Bíblia para tomar chá de cabelo. Não viu isso? Ou para cá não teve isso? Teve. Os crentes atrás de chá de cabelo, fazendo chá de cabelo aí para curar da Covid. Ô irmão, cuidado. Mas ainda diz mais, haverá fomes, pestes, terremotos. E aí, meu querido, em vários lugares. Olha o 8. Mas todas essas coisas são os princípios do que, irmãos? Das dores. É só o início. É só o início. E a gente acha um monte de coisa, né? Eita, pastor, misericórdia. Tanto de doença, é isso, é aquilo. Oh, meu Deus do céu. Olha o versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matai-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Odiado, né, pastor? Tem muito crente que é odiado. E se você faz o que eu vou falar agora, você não está sendo odiado. Crente que é crente não anda em festa junina, irmão. Em arraiá, não come comida típica lá. Você sabia que pode ser comidas sacrificadas a ídolos? Ah, mas pastor, lá tem uma canjica, lá tem isso, tem... Vai na tua casa e come. Ah, eu queria comer um mingau de milho. Meu irmão, de vez em quando na igreja tem. Tem gente que nem come e nem compra. É verdade. Ah, pastor, é porque eu vou lá porque tem um arroz de cuchá, tem um arroz de camarão, tem isso, tem aquilo. Irmão, crente que é crente não anda em arraial. Pastor, mas por que não anda em arraial? Festa junina, irmão. Crente não participa de festa junina, porque são festas ao ídolos. Seu filho não participa de quadrilha na escola. Ah, mas o meu filho vai participar do Cacuriá. Você vai deixar a sua filha participar do Cacuriá? Não, pastor, não é de Cacuriá não, é de boi. De boi, irmão? Não, pastor, é de dança country. Portuguesa. Meu irmão, preste atenção.
Os meus lá de casa, desde o início, a gente ensina. Ah, eu quero... Não, pá, não pode. A gente somos de Deus. A gente somos de Jesus. A gente não participa dessas coisas. Ah, mas a professora disse para mim que eu vou tirar 0. Então tira um 0 bem redondo. Ninguém é obrigado. Depois eu vou lá na escola e converso com ela. Se isso é obrigado. Tá bom. Por isso, meu querido, você tem que ensinar o teu filho no caminho certo. Não, mas pastor, é porque tem que ir lá vestido lá de todo quadriculado, de chapéu. Meu irmão, ó, você vai ser odiado por causa disso. Porque, versículo 10: e neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão quantos? A muitos. 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, vai acontecer o quê? Tem gente que faz apologia ao pecado, irmão. Cuidado, hein, jovem. Como, pastor? Tem igreja aí que aceita tudo, hein? Igreja aí que você aceita você fazer uma tatuagem. Tem igreja que aceita beber. Tem a igreja, pastor, que aceita, pastor, eu tenho um corpo de homem, mas a minha cabeça é de menina. Quem te disse isso, irmão? Por que, pastor, que isso? Quem me disse isso? A Bíblia deixa bem claro que Deus fez homem e mulher. Ele fez Adão e Eva. Eu sempre digo aqui, Deus não fez Adão e Ivo. Fez Adão e Eva. Se fosse Adão e Ivo, não ia multiplicar. Mas tem gente que fica aí, meu irmão. Por quê? Por isso que você fica vendo. Aí você abre lá. Ah, que lindo. A gente vive pela graça, mas Deus é justiça também. Aí você fica vendo aí, meu querido, aqueles pregadores. Ah, mas pastor, mas eles estão falando que um dia desse eu vi, Davi se deitou com Jonas. Onde está escrito isso, irmão? Que loucura. Tira umas coisas aí que você fica vendo. Por isso, meu querido, que por causa disso a iniquidade e o amor de muitos vão fazer o quê? Se esfriar. As pessoas não vão ter, meu irmão, ânimo de vir para onde? Para a igreja, para buscar o Senhor. Todos vão dizer o quê? Ah, todo pastor é ladrão. Ah, isso, aquilo. Cuidado, muito cuidado. Sabe por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que é maravilhoso morrer em Cristo. Por isso que eu perguntei no início: para onde você vai? Você quer morrer em Cristo ou quer morrer, meu irmão, abraçado com esse mundo? Ah, mas o mundo é prazeroso, pastor. Sim, o pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, não existiria o quê? Pecado. Então, meu querido, você quer morrer em Cristo? Quero. Então você vai ressuscitar os primeiros. Porque, 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com quem? Com o Senhor. Vou ficar, mas eu vou ficar com Cristo, e o Senhor vai me arrebatar, e vai ser como, pastor? Isso vai acontecer? Sim. Esse dia vai chegar? Sim. Para todos. Para todos. Por isso que nós devemos, irmão, levar Cristo sério. A segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim, coloca para mim na NBV, só para mim ver uma coisa.
que nela se queimarão. 11. Havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser santo. No trato da onde, irmão? Da piedade. 12. Como? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, faz o quê? Desfarão os elementos ardendo e fazer o quê? Se desfundirão. Aguardando o que, irmão? Apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Jesus vai voltar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas a gente tem que estar o quê? Preparado. Ah, pastor, então para morrer basta estar o quê? Vivo. Meu irmão, as promessas de Deus vão se cumprir. E para elas se cumprir, entregue sua vida ao Senhor. No nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus.